Gente abençoada, sejam bem-vindos a mais um encontro, uma celebração da AI Orgânica Church. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Romo Peterson e hoje nós queremos falar com você sobre visão. Abra sua visão, melhore sua visão. Como é que você está vendo o mundo? Como você tem olhado para os seus sonhos, para os seus objetivos? Você tem tido uma visão clara ou as coisas estão um pouco nubladas? Pois é, hoje, através do estudo da palavra de Deus, da Bíblia, e através do exemplo de Jesus, nós vamos aprender a melhorar nossa visão. Então, fique com a gente até o final, você vai receber de Deus estratégias, ensinamentos, dicas muito importantes que vão ajudar você a melhorar a sua visão. Mas vamos orar, vamos adorar o Senhor. Oração e adoração também são ingredientes importantes para que a gente abra a nossa visão, para que a gente veja além das possibilidades, porque quando nós adoramos a um Deus todo-poderoso, isso abre dentro do nosso coração possibilidades de superar desafios. Então vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Gratidão também, gente, é algo que ajuda na nossa visão, outro ingrediente fenomenal para a nossa visão. Pessoas gratas têm a tendência de ampliar a sua visão, a sua percepção de mundo. Vamos orar então, vamos agradecer o Senhor. Pai, muito obrigado por mais este encontro, obrigado porque estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos juntos e nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando este encontro, falando aos nossos corações, ó Deus, abra a nossa visão, mostra-nos, ó Deus, o que o Senhor quer para nós, ó Pai, mostra-nos o nosso potencial, ó Deus, mostra, ó Deus, os teus sonhos para nós, ó Deus. Faz-nos ver, Senhor, com os teus olhos, Pai. Obrigado, Deus, por cada pessoa conectada, que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um, Jesus. Nós agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, que nos traz salvação. Queremos experimentar o Senhor, ó Deus. Queremos adorar o teu nome, ó Pai. Queremos ouvir da tua palavra, ó Deus. Queremos, ó Deus, estratégias para colocar em ação, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado para os nossos corações. Pai, abençoa todo esse processo, a parte tecnológica, a parte humana, emocional, espiritual, Pai. Nós te pedimos, abençoa o Ed também, que tem nos abençoado na direção da adoração, Deus, que o Senhor esteja retribuindo a ele tudo que ele tem investido, ó Deus, no teu reino. Dá a ele inspiração, multiplica os seus talentos, ó Deus, as suas oportunidades, supre as suas necessidades, cuida, protege, Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor cuide de nós nesse instante. Fala aos nossos corações, Jesus. Nós queremos experimentar o Senhor. Visita cada lar neste momento, cada coração, cada situação, Pai. Que o Senhor possa trazer luz, ó Deus. Que o Senhor possa ser a luz, ó Deus, nas nossas vidas, no nosso momento essencial. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Querido, tire esse tempinho agora para aquecer seu coração adorando o Senhor. Adore aonde você estiver. Levante suas mãos, ajoelhe, agradeça, cante. Aproveite esse momento e se debruce na adoração, né? Se renda ao Senhor, se ajoelhe o seu ser. Às vezes você não vai poder ajoelhar fisicamente, mas que o seu coração possa estar ajoelhado em rendição diante do trono de Deus, em adoração. Vamos adorar o Senhor? Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama
Jesus, seu grande amor, declare comigo, amor que surpreende, que não quer nada em troca, que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou. Você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas mesmo assim tu me amas. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Declare bem forte, que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. O seu amor. Jesus. Jesus, se eu te amo, foi porque primeiro me amou. Jesus, obrigado por ser você. Meu amor, igual você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra
Eu louvo o teu nome, declare. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. Levante suas mãos, declare. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Levante a sua voz e declare: seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Jesus, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, Jesus, seja exaltado, exaltado. Você pode levantar as suas vozes e declarar: seja exaltado, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Jesus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Jesus, alma anseia por ti, Senhor. Assim, minha alma anseia por ti. Jesus, minha alma anseia por ti. Oh, eu abro a minha boca e suspiro. Anseia por ti, Jesus, eu abro a minha boca e suspiro, porque eu tenho sede de ti, como a corça suspira pelas águas, alma anseia por ti. Assim como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de ti. Poderoso Deus, tu és o poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, oh, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. És a minha fonte, o pão de cada dia, pão que me sacia. És a minha fonte, água que mata a sede, água que me sustenta. Oh, Jesus, fonte de vida, de alegria, que sustenta e me
me alimenta. Jesus, 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 o nome é Jesus, Jesus, Jesus. Deus é bom demais, Pastor Romo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Ele é digno, gente, da nossa adoração. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento de música, esse momento de poesia, esse momento para adorar ao Senhor. Continue com esse espírito, seja um adorador do Senhor em espírito e em verdade. Que a sua vida seja um estilo de adoração, que você seja um adorador do Senhor em todos os momentos. Mas há esse momento especial que nós temos, né? Que cantamos juntos. Obrigado, Ed, pela sua instrumentalidade, obrigado pela sua disposição de nos abençoar diretamente aí do Rio de Janeiro. Muito bom. Opa, chegou o nosso momento, né, gente, de podermos adorar o Senhor através das nossos dízimos, das nossas ofertas, e que você quiser participar do nosso ministério investindo aqui, tem algumas ferramentas, alguns meios que você pode fazer isso, né? Você pode depositar ofertar através do Zelle 1415 524 6518 ou através do PayPal usando este mesmo número. Se você gosta de usar, né, o Vimo, que é um aplicativo de transação financeira, você pode escanear o QR Code que está aí na sua TV, né, na sua telinha, ou você pode nos encontrar através do @iorganica_church. E você pode, então, investir no reino de Deus através da sua doação, através da sua oferta. Nós temos projetos que estamos em andamento, tanto a nível local como a nível mundial, apoiando algumas situações. Temos a Cesta de Amor, voltamos firme e forte agora, no mês de agosto, nós estamos levantando os recursos. No início de setembro, nós vamos enviar os recursos. Então, com $30, você sustenta uma família por 30 dias. Você pode participar, quero convidar você a participar. Nosso rádio também, nossa rádio online também, em Cabo Verde, também está no ar, levando a mensagem do Evangelho, levando música, levando entretenimento na língua do povo, na língua africana. Você pode aí se conectar conosco. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar e você pode ouvir a nossa rádio. E tem outros projetos que nós estamos desenvolvendo aqui mesmo, na nossa igreja local. Então, que você possa estar conectado conosco, não importa onde você estiver, se você quiser contribuir, se conectar conosco, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que já têm contribuído com o nosso ministério. Fico muito feliz, muito honrado e me sinto muito responsável junto com a nossa liderança, administrar bem esses recursos para aplicá-lo da melhor forma possível para a expansão do reino de Deus. Gente, chegou o momento da gente ir para a palavra. Esse momento é sempre muito empolgante. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Quantas vezes a gente falha nisso? Nesse tempo que temos tanto acesso à palavra, a gente tem falhado em buscar mais na palavra. E a palavra está rica de lições para o nosso coração. E nós estamos nessa série de mensagens melhorando a visão. Você quer melhorar a sua visão? Você quer melhorar? Escreva aí nos comentários, sim, eu quero melhorar. Você tem uma boa visão? Ok, escreva aí no comentário, sim, eu tenho recebido visão do Senhor, Ele tem ampliado os meus horizontes. Quero que você participe. Você pode deixar alguma pergunta, pode deixar algum pedido de oração, você pode deixar o seu comentário.
e nós vamos prestar bastante atenção, vamos estar orando pela sua vida, celebrando o Senhor com você, e se for possível, respondendo a sua pergunta. Nem todas as perguntas nós sabemos, mas a gente pode buscar, quem sabe, para responder a sua pergunta. Então, nós estamos meditando, nós estamos pensando aí e aprendendo, né, no Evangelho de João, né, Evangelho de Jesus, registrado por João, João capítulo 9, e a história onde Jesus curou um cego. E essa tem tudo a ver, né? Melhorar a visão com a cura de um cego. Mas há alguns princípios espirituais, gente, muito interessantes que a gente tem pensado aqui nesses últimos 3 encontros. Então vamos lá, vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos lá ler o texto e preste atenção no que o texto está dizendo. Leia a história toda, né? Busque se alimentar dessa história, e você vai ver que Deus vai ampliar sua visão, Deus vai melhorar sua visão, Deus vai curar cegueiras na sua visão. Muitas vezes a gente pensa que o cego é apenas aquele que tem deficiência visual. Não, muitas vezes nós somos cegos em áreas da nossa vida que precisam ser curadas pelo Senhor. Então vamos lá? Enquanto caminhava, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Olha que coisa maravilhosa essa história. Nós já falamos aí, né, dessa situação. Jesus vê um homem cego de nascença, e isso é maravilhoso. Jesus nos vê mesmo quando nós não conseguimos ver, quando nós não conseguimos nos perceber. Jesus nos vê e vê em nós uma oportunidade, vê em nós um potencial, né, para manifestar a obra de Deus. Foi isso que Jesus viu neste homem. Nós falamos sobre isso, né? A visão de Jesus como uma oportunidade de manifestar, a visão dos discípulos como uma oportunidade de buscar um culpado, né? Buscando um culpado. E essa busca de um culpado nos paralisa de uma ação, nos paralisa de ser usados por Deus. Mas hoje eu queria dar ênfase na questão do processo. Nós vivemos num tempo onde as coisas estão bastante instantâneas, né? Lembro quando eu era estudante de curso superior, morava no alojamento, né, da instituição, e ali a gente tinha um fogão e a gente cozinhava bastante, mas a maioria do tempo era coisas instantâneas, né? Um macarrão instantâneo, você colocava em 3 minutos e já tinha ali uma macarronada. Não é verdade, né, gente? Não era uma macarronada, mas era uma comida decente ali, que para estudante estava ótimo, muito bom, sobrevivi. Mas uma macarronada a gente sabe que exige mais tempo, né? Existe outras estratégias, outros métodos, outra preparação. Nesse mundo instantâneo, onde a gente clica aqui no celular e envia uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo em questões de segundos e espera que ela responda também em questões de minutos, né? Estamos nos tornando cada vez mais ansiosos nesse processo. Mas a vida não é instantânea, nem sempre as coisas acontecem, e você precisa abrir seus olhos com isso. É uma cegueira, é uma deficiência de cosmovisão quando pensamos ou quando acreditamos que a vida é instantânea, que a vida funciona como os computadores funcionam. Não, a vida não é assim. E Jesus aqui nesse texto é muito interessante, porque Jesus lidar com um homem de nascença, um homem de nascença não, um cego de nascença, claro, todo homem é de nascença, né, gente? Um cego de nascença que tinha uma história, né? Passou por vários processos da vida, aprendeu a sobreviver, adaptou-se à realidade, mesmo tendo limitação visual. E Jesus traz esse homem para um processo.
conversou com seus discípulos. A gente não sabe exatamente se esse homem estava ouvindo a conversa, provavelmente estava ouvindo ali a conversa, né? Especialmente pessoas que têm deficiência visual, eles têm uma audição muito boa, eles estão muito atentos ao que ouvem, mas a gente não sabe. A gente sabe que depois de conversar com os discípulos, depois de abrir os olhos dos discípulos, né? Porque os discípulos também estavam cegos ali, buscando culpados. Jesus, depois de abrir abrir os olhos dos discípulos, ele vai em direção ao homem. Jesus começa um processo. Se a gente vê, as curas de Jesus são diferentes. Muitas vezes a gente pensa em padronizar. A gente está começando a ficar mal acostumado, ou estão treinando a nossa mente na questão do instantâneo e do padronizado. Não, a vida não é instantânea e a vida também não é padronizada. A vida é diferente. Cada experiência, cada dor, cada situação é diferente uma da outra. Jesus, então, entrou num processo. Preste atenção, para melhorar a sua vida, você tem que entender que muitas das vezes Deus te coloca num processo. Deus começa um processo com você. Com certeza, Deus tem poder de fazer as coisas acontecerem de forma instantânea? Sim, tem. Mas na maioria das vezes, Deus nos coloca num processo. Porque através do processo, Deus nos ensina, nos cura, nos mostra, nos molda para aquilo que Ele tem para nós. Então diz o seguinte, que Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Jesus fez ali um barrinho, né, com a saliva e com a terra e aplicou nos olhos do cego. É muito interessante porque não tem nenhuma lógica isso. Muitas das vezes a gente espera a resposta de Deus, a resposta de Jesus, dentro da nossa lógica. Ah, Jesus vai dizer isso e vai acontecer isso. Não. Deus tem a sua lógica, tem o seu processo. Cabe a nós perceber, cabe a nós perceber que Ele está fazendo algo, não questionar como Ele está fazendo, e entrar dentro do processo que Deus tem para nós. O que aconteceu? Jesus pega aí uma forma diferente de curar. Jesus vai, pega, faz um barro e passa nos olhos ali. É interessante que para passar nos olhos desse cego, Jesus teve que tocar nesse cego. E como eu falei, né, as pessoas que têm deficiência visual, né, em algum dos sentidos, eles desenvolvem os outros sentidos de uma forma a compensar aqueles que eles têm alguma deficiência. E provavelmente esse homem, como cego, ele tinha tanto uma audição mais aguçada, como também o tato mais aguçado. Ele sentia, porque é através do tato que eles percebem a realidade, os formatos, né? Jesus tocou nesse homem com barro. Então aquele homem, ele sentiu o frio, ele sentiu a textura do barro, ele sentiu a mão de Jesus, qual o peso que Jesus usou para passar, né, aquele barro nos olhos. Foi um processo de conhecer Jesus. O homem não podia olhar para Jesus, não podia ver Jesus, mas ele pôde sentir a mão de Jesus. Ele pôde sentir como Jesus tocou nele. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes Deus nos coloca num processo porque Ele quer se revelar a nós. Ele quer tocar em nós. Ele quer tocar numa área que nós somos mais sensíveis para que a gente consiga percebê-lo. É interessante, Jesus usa saliva e esse homem provavelmente ele conseguiu sentir o cheiro, né, da saliva de Jesus. Porque o olfato das pessoas cegas também são mais desenvolvidos. Esse homem ouve a voz de Jesus, esse homem sente o toque de Jesus, esse homem sente o cheiro da saliva de Jesus, do hálito de Jesus ali. É uma experiência aparentemente estranha, mas muito marcante para uma pessoa que é cega de nascença. Porque o cego, ele percebe a realidade através disso, através da audição, através do tato, da sensibilidade da pele, através do olfato, né? Sentindo o cheiro das coisas. Olha que coisa extraordinária, muitas das vezes, para ampliar nossa visão, para melhorar nossa visão, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos nos
permitir entrar nesse processo. O homem permitiu-se entrar nesse processo. O homem não desistiu quando viu o que Jesus estava fazendo com ele. O homem não rejeitou Jesus, não rejeitou o toque de Jesus, não rejeitou o barco que Jesus estava colocando nos olhos dele. Mas o homem se entregou nesse processo. É interessantíssimo isso, porque muitas das vezes nós não somos curados, a nossa visão não abre em uma área porque nós não estamos dispostos a ser tocados, a ouvir a voz, a sentir o cheiro, a sentir o sabor da vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos nos deixar ser levados pelo processo. Eu falei sobre minha comida no alojamento, né, quando eu estava estudando, mas é interessante também uma coisa que eu lembrei agora. Eu sou de Goiás, quem não me conhece, sou de Goiânia, Goiás, terra boa, mas eu estudei, né, teologia, fiz seminário no Rio de Janeiro. E quando Deus me chamou para ir para o seminário, muitas coisas não estavam muito certas, né? Não estavam muito claras, mas uma coisa era muito clara: eu deveria ir estudar no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Nunca tinha morado fora do meu estado, da minha cidade. Então, o que acontece? Eu vou nessa direção. Não tinha muito sentido lógico, porque ali na minha cidade tinha um seminário batista que eu poderia estudar. Inclusive, alguma da liderança local me incentivou a ficar ali e estudar. Mas eu sabia que o processo que Deus estava me chamando era um processo que ia se desenvolver no Rio de Janeiro. E foi isso realmente que aconteceu. Ir para o Rio de Janeiro foi ser tocado por Jesus, foi sentir o cheiro de Jesus, foi ouvir a voz de Jesus. E isso eu falo não que o seminário no Rio de Janeiro era melhor do que o seminário em Goiânia, porque cada um tem um processo, Deus tem um processo para cada um. Eu tenho grandes amigos que se formaram no seminário de Goiânia e são excelentes pastores, grandes teólogos, mas para mim, no meu caso, Deus queria me levar para o Rio de Janeiro. Não era mais fácil ficar ali na minha casa, sem morar no alojamento, junto com a minha família e estudar no seminário goiano? Sim, na lógica humana, sim, mas na lógica de Deus, não. Às vezes Deus te leva por processos que você não entende, mas você precisa confiar e deixar se levar. Olha que coisa interessante. Em seguida, Jesus disse para esse homem: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus toca neste homem, Jesus desenvolve um relacionamento com este homem e ele dá uma ordem, ele dá um mandamento: vai lavar-se. Este homem tinha uma opção: obedecer ou não. Não tinha sentido nenhum ir lavar-se no tanque de Siloé. Por que Jesus ali não pegou um pouquinho de água e lavou o homem? Por que Jesus não pegou um pano e limpou os olhos do homem e ele foi curado? Não tem sentido lógico, humano, mas dentro do plano de Deus fazia sentido. Na cabeça de Jesus fazia sentido. Muitas vezes não é o que vai abrir a nossa visão, não é o que está dentro da nossa cabeça, dentro da nossa lógica, dentro da nossa percepção, dentro da nossa experiência. Está mais conectada com o processo que Deus nos chama, Deus nos coloca e a nossa disposição de seguir o que ele enviou. Provavelmente esse homem já deve ter ido no tanque de Siloé várias vezes. Ele sabia mais ou menos a direção, ele sabia como chegar lá. Ele já tinha aprendido como cego como chegar nesse tanque. Então não tinha nada espetacular lá no tanque. O tanque não era lá um consultório de um oculista, um oftalmologista. Não, era o tanque de Siloé. Mas esse tanque ganha um novo significado quando Jesus mandou este homem se lavar. Provavelmente esse homem já deveria ter experimentado ali, né, a água do tanque de Siloé na sua pele, mas agora é diferente. Jesus mandou ir. E olha que coisa interessante, e são 4 pontos que eu acho que é interessante e que nos ajuda tremendamente a transformar a nossa vida e a melhorar nossa visão. O texto diz o seguinte: o homem foi, lavou-se e voltou enxergando.
Nesse verbo foi, tem algo poderoso nessa ação. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. O homem foi. Por que o homem foi? Primeiro, porque ele ouviu Jesus. Para melhorar a sua visão, melhora a sua audição. Ouça Jesus. Ouça o Espírito Santo. Ouça o que ele está lhe dizendo. E ao ouvir a voz de Jesus, esse homem acreditou. No segundo momento, ele ouviu. No primeiro momento, ele ouviu. No segundo momento, ele acreditou. Ele acreditou no processo. Porque se ele não acreditasse, ele não tinha se permitido passar barro no rosto, aproximação, ouvir, ele tinha se fechado. Então é preciso ouvir, é preciso acreditar. E ao acreditar, a fé que transforma, a fé que realmente gera resultados na nossa vida espiritual, é a fé que está conectada com a obediência. Não adianta a gente dizer que crê e não obedecer. Não há transformação quando não há obediência. Este homem ouviu a voz de Jesus, este homem creu em Jesus, creu no processo, se permitiu, mesmo sem entender, se permitiu, né? E esse homem obedeceu. Ele foi, o homem foi e lavou-se. Jesus disse o quê? Vai e lava-se. Jesus não disse que era para fazer outra coisa. E o homem fez literalmente o que Jesus mandou. Ele foi e lavou-se. E ele alcançou o resultado sonhado desde o início da sua vida. Ele voltou enxergando. Este homem ouviu, este homem, ele creu, este homem obedeceu, este homem colocou a experiência que ele teve com Deus ali, com Jesus, né, em ação. Muitas vezes a gente, para melhorar a nossa visão, para melhorar a sua visão, você precisa colocar a sua fé, o que você tem ouvido, em ação, na prática. Sair do seu ponto de inércia e ir em direção a alguma coisa. Aliás, gente, questão de visão, é muito interessante essa questão do movimento na visão, né? Se você quer ver detalhes em algo, você precisa se aproximar, não é verdade? Você quer ver detalhes, você se aproxima e aí você melhora a visão. Você quer ver uma visão mais ampla, uma big picture, como diz os americanos, né? Você se afasta. Você se distancia. E aí você vê o quê? Uma visão mais ampla. Você não consegue ver os detalhes da situação, mas você consegue ver a situação de uma forma mais ampla. Esse é um processo de que você precisa entrar para você melhorar a sua visão. E o Espírito Santo, Jesus, Deus, ele nos mostra quando nós devemos aproximar, quando nós devemos afastar de algumas circunstâncias para que a gente tenha ou uma visão com detalhes da situação ou uma visão ampla da situação, onde a gente consegue ver o horizonte. Muitas vezes, quando a gente não obedece, quando a gente não está no centro da vontade de Deus, nós estamos na posição errada. Ou a gente está muito próximo, enquanto Deus quer que a gente veja uma visão ampla, ou às vezes a gente está muito longe, enquanto Deus nos quer que a gente perceba detalhes daquele olhar. Jesus chegou, olha como foi interessante, nesse processo com o homem. Jesus se aproximou a ponto de tocar o homem. Esse foi o primeiro ponto no processo. Depois Jesus enviou o homem para o tanque de Siloé. O homem se distanciou ali do lugar onde Jesus estava. Não de Jesus, mas do lugar onde Jesus estava. Ao aproximar e ao se distanciar, o que aconteceu? Os olhos desse homem se abriram. Ele começou a ver. Quem sabe você está nessa situação? Ouça o que Jesus tem para falar para você. Se entregue ao processo, mesmo sem entender, mesmo sem perceber a lógica, sem ter uma lógica matemática, filosófica, humana do que Deus quer fazer para você. Confie, acredite, obedeça, ouça. Vá na direção
aonde Deus mandou você fazer. Muitas pessoas, Deus dá um comando, Deus dá uma orientação, eles não seguem e continuam frustrados. Continuam no mesmo lugar. Continuam cegos, continuam parados, estagnados, porque não obedecem. E não obedecem muitas vezes porque não acreditam na voz de Jesus. Não obedecem porque não se permitem entrar no processo. Deus hoje está te convidando para um processo. Ele quer tocar em você, ele quer se revelar a você, se mostrar a você, do jeito dele. Ele vai escolher o caminho, ele vai escolher como, e você precisa se permitir isso. E quando ele te tocar, quando ele se aproximar de você e você sentir a presença dele, o calor dele, o cheiro dele, ouvir a voz dele, ele vai te dar uma direção. E quando ele te der a direção, vá na direção. Mas ele, às vezes, ele vai te mandar para um lugar para fazer algo que se você sempre fez. Sim, mas agora é diferente. Lembra dos discípulos quando estavam pescando, passaram a noite inteira pescando, chegam frustrados ali na praia, cansados, decepcionados, e Jesus fala para eles: olha, vamos ali, joga a rede. E Pedro diz: olha, se nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos fazer, nós vamos lançar a rede. Sabe o que aconteceu? Uma pesca milagrosa. Muito peixe. Muito peixe. Não foi uma pesca normal, foi uma pesca milagrosa. Pedro tinha todas as razões para não entrar no processo que Jesus sugeriu, né? Jesus, olha, vai para as águas mais profundas, joga a rede. Pedro já tinha ele tinha experiência de vida, ele era um pescador, Jesus não era um pescador, né? A formação de Jesus provavelmente está na carpintaria. Pedro era pescador, mas Pedro se permitiu entrar no processo. Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro acreditou em Jesus. Pedro obedeceu a Jesus e colocou na prática, ele foi em ação. Foi na ação. E o que aconteceu? Foi diferente. Provavelmente Pedro já tinha passado, já tinha tentado pescar naquele mesmo lugar, mas agora Jesus mandou. E quando Jesus manda, pode saber que ele já foi na frente preparar para você o milagre. Então acredite em Jesus. Bom, gente, essas são as dicas, né? As orientações, as estratégias do Senhor para você nesse dia. Então, ao ouvir isso, ao que ouvir, o que foi explanado aqui, queria desafiar você o seguinte: não se contente com o que eu estou falando desse texto. Leia esse texto, leia toda a história. Eu estou indo devagar nessa história porque ela é sensacional. Leia toda essa história. Busque aí respostas do Senhor para o momento que você está passando. Peça ao Senhor que abra seus olhos. Peça ao Senhor que comece um processo contigo. E aproveite o processo. Ande com Deus. Se permita ser tocado pelo Senhor. Vá na direção que Ele te mandar. E você vai experimentar uma transformação no seu coração, na sua alma, no seu corpo, na sua visão. Deus pode melhorar a sua visão. Ele quer melhorar a sua visão. Vamos orar então, para que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa história maravilhosa deste homem que tinha limitações visuais, ó Deus, mas ele conseguiu ver no Senhor uma oportunidade. Ele viu em Jesus uma oportunidade e ele não deixou passar. Ele se permitiu entrar no processo. Ele se permitiu ser tocado, Deus. Ele se permitiu colocar barro nos olhos, Deus. Ele acreditou no que o Senhor disse, na direção que o Senhor disse, e ele foi, e ele obedeceu literalmente. Ele foi ao poço certo e fez o que era para fazer, lavou-se, e a sua visão foi restaurada. Ele encontrou o milagre na obediência, Pai. Ajuda-nos a obedecer o Senhor, ajuda-nos a crer no Senhor, ajuda-nos a ouvir o Senhor. Toca-nos, ó Deus. Chama-nos pelo nome, ó Deus. Olha para nós, ó Deus, e manifesta a obra de Deus em nós. Nós queremos, nós somos carentes. Todos nós somos
limitados em alguma área da nossa vida, somos cegos em alguma área, Deus, da nossa vida. Ajuda-nos a ver, Deus. Abre a nossa visão, ajuda-nos a ouvir a tua voz quando nós devemos aproximar e ver detalhes, quando nós devemos nos afastar e ver o panorama, a visão panorâmica, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos isso. Eu te peço especialmente por pessoas que estão nos ouvindo e conectadas conosco, que estão perdidas, que não têm conseguido ver, ó Deus, o futuro, uma saída, um objetivo. Abre os olhos, cura, Senhor, dá visão, Senhor. Nós te pedimos isso, no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Se algo que a gente falou aqui, né, na mensagem, de forma específica, tocou o seu coração, compartilha conosco, escreva aí. Poxa, isso tocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar com você. E aplique e divida isso com outras pessoas. Você pode compartilhar o nosso vídeo, ou você pode, você mesmo, fazer a sua versão do que a gente disse aqui, do que o Senhor falou no seu coração. Compartilhe com outra pessoa, alguém precisando que você olhe para ele, assim como Jesus olhou para este cego de nascença. E se você é a primeira vez que você ouve falar que Jesus pode abrir a visão, pode curar cegos, pode mudar, eu queria te convidar a se permitir ser transformado por Jesus. Às vezes seu coração está vazio, às vezes você não quer ter você tem alguma frustração com a experiência religiosa, às vezes você tem experiências negativas com religiosos. Não estou falando sobre isso, estou falando uma experiência de você e Jesus. Nesse texto a gente viu que os discípulos de Jesus estavam errados. Muitas vezes, os discípulos de Jesus estão errados. Mas Jesus nunca erra. Então, aproveite esse momento. Aproveite esse encontro, né, que você está assistindo esse vídeo. Deus está falando no seu coração. Se permita ser trabalhado por Jesus. Convide Jesus para vir para a sua situação. Né? Se arrependa dos seus pecados. Fala para ele, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo das coisas que eu fiz, que me trouxe nesse lugar, nesse momento de dor, de frustração, de solidão, de depressão. Fala, Jesus, eu preciso experimentar o Senhor. Toca a minha vida. Toca de dentro para fora. Abra o seu coração para Jesus. Convide ele para a sua vida neste momento, para que ele transforme a sua vida. Não importa a situação que você esteja. Esse homem era um cego de nascença, um homem que tinha dificuldades financeiras, mendigava, mas Jesus transformou a vida deste homem. E a gente vai ver isso quando a gente continuar a história, né? Joia? Então, aceite Jesus hoje. Convide Jesus para a sua vida. Se entregue completamente ao processo. Confie e você vai ver o milagre acontecendo. Em nome de Jesus. Gente, amém e amém. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Nós vamos terminar nosso encontro experiência, né? Worship, Word and Work. Né? Adoração, palavra e ação. Terminado esse vídeo, coloque em prática, gente, o que você ouviu. Mesmo que seja algo simples, coloque em prática. Porque a obediência, a ação, ela gera, ela prepara o caminho para o que Deus tem para fazer. Ela te leva na direção do seu milagre. Que Deus te abençoe.